O Senhor te fala: esta provação que enfrentas não é uma punição. É tua preparação para o prodígio mais extraordinário da tua existência. Sim, mesmo que não compreendas, mesmo que sofras, mesmo que sintas estar no limite absoluto, não é o término. O que vives neste instante, essa dor inexplicável, esse silêncio pesado, essa espera angustiante, faz parte de um plano celestial que, se pudesses enxergar com olhos da alma, perceberias estar mais próximo da realização do que imaginas. Porém, agora talvez a única coisa visível para ti seja o esgotamento. Suplicaste, acreditaste, aguardaste de coração inteiro e ainda assim as portas permanecem fechadas. A resposta não chega e tua alma começa a fraquejar. Já te perguntaste por que, quando mais te aproximas do Criador, mais severas parecem as dificuldades? Já te sentiste como se os céus estivessem mudos justamente quando mais precisas de um sinal? Já choraste na escuridão dizendo ao Altíssimo: não aguento mais? Então esta mensagem não é coincidência. Ela é para ti e é urgente porque hoje o Senhor quer te revelar algo capaz de transformar para sempre tua forma de enxergar teu sofrimento. Antes da bênção vêm as dificuldades. Sim, antes de cada graça há um caminho. Antes de cada realização, há um silêncio que parece infinito. Antes de cada resposta há uma luta interior onde tua fé é testada, onde tua confiança é avaliada, onde teu coração é moldado. E não é porque o Senhor se esqueceu de ti. Não é porque fizeste algo errado. Não é porque não suplicaste o bastante. É porque estás sendo preparado. O problema é que da nossa humanidade não compreendemos os tempos divinos. Queremos a bênção, mas sem a espera. Queremos a vitória, mas sem o caminho. Queremos a resposta, mas sem atravessar o fogo que purifica. Mas escuta com atenção. Esse fogo que sentes agora, esse caldeirão de dificuldades, não veio te destruir. Veio te mostrar do que és feito e te revelar quem é o Criador de verdade. Hoje, nesta mensagem, vou te conduzir através de uma verdade espiritual que sustentou homens e mulheres ao longo da história bíblica e de milhares de crentes hoje. O Senhor não testa os que vai esquecer. Ele testa os que vai erguer, e se está sendo testado, é porque algo grandioso está prestes a vir sobre tua vida. Não digo isso para te animar superficialmente. Digo porque vivi isso. Vi nos relatos que recebemos diariamente aqui neste canal, e hoje ouvirás um desses. Uma ouvinte que estava prestes a desistir e foi surpreendida por uma resposta que só o céu poderia preparar. O próximo relato poderia ser o teu. Por isso, antes de prosseguir, quero que façamos juntos um ato profético. Escreve nos comentários esta frase: estou na antessala da bênção. Sim, escreve com fé, com lágrimas se necessário. Esse comentário é mais que texto. É uma declaração aos céus, um grito silencioso que o Senhor escuta. E se puderes, escreve também de que cidade ou país nos escutas. Queremos erguer uma corrente mundial de súplica por ti, por tua casa, por tua nação. Aqui ninguém fica sozinho. Este canal se transformou num altar de súplica vivo, onde milhares suplicam uns pelos outros, e o céu responde. Dá um joinha neste vídeo. Não é um simples clique. É uma chave que pode abrir esta palavra para que chegue a outras almas que hoje se sentem igual a ti, cansadas, confusas, sem forças. Compartilha esta mensagem como um ato de fé. Talvez tu já conheças esta verdade, mas alguém mais agora mesmo está pedindo um sinal, e tu podes ser esse canal de esperança. E se ainda não fizeste, inscreve-te e ativa o sininho. Cada vez que o faças, estarás te unindo a uma família que caminha junta na fé. Não estás aqui por acaso, estás aqui por desígnio. Escuta o que diz a palavra em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o que resiste à tentação, porque quando aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Vês? Não diz que serão abençoados os que têm tudo fácil, nem os que não sofrem, nem os que nunca duvidam. Diz que serão bem-aventurados os que resistem, os que seguem crendo mesmo quando tudo parece perdido, os que não soltam a mão do Senhor, embora tudo trema ao redor. E tu és um desses.
Não estás prestes a desistir. Estás prestes a ser surpreendido. Então fica comigo porque o que estás prestes a descobrir pode mudar tua vida. E quando chegar a bênção, porque vai chegar, vais entender que valeu a pena cada lágrima, cada noite, cada súplica, porque não estavas sozinho. O Senhor estava te preparando para o que vem. Sabes qual é um dos maiores desafios no meio de uma provação? Sentir que estás sozinho, que ninguém entende o que passas, que todos seguem com sua vida enquanto tu mal consegues com a tua. E é ali, justamente ali onde a desesperança começa a fazer seu trabalho. Começa como um sussurro. Já não vai acontecer nada. E se o Senhor não escuta? E se já não te ama? E se não era para ti? E sem te dar conta, o inimigo planta uma semente silenciosa. A dúvida. E onde entra a dúvida, a fé vai se desvanecendo pouco a pouco, não de golpe, mas lentamente, como quando o sol se apaga ao final do dia. Muitos não falam disso, mas a realidade é que quando estás no meio de uma provação, a batalha maior não é externa, é interna. Está em tua mente, em tuas emoções, no invisível. Porque podes seguir indo trabalhar, podes seguir cumprindo tuas responsabilidades, podes seguir dizendo, está tudo bem, mas por dentro estás te desmoronando. Quiçá tu que estás escutando isto, passaste noites inteiras sem dormir. Te levantaste fingindo força enquanto por dentro gritas por ajuda. Olhaste aos céus com lágrimas nos olhos perguntando, por que, Senhor? Por que não me respondes? E ninguém sabe. Ninguém nota, porque aprendeste a carregar a dor em silêncio, a sorrir embora estejas quebrado, a ser forte pelos demais, quando tu és quem mais necessita consolo. Eu sei porque também estive ali, e porque cada dia milhares de pessoas que nos escutam neste canal nos escrevem com histórias que se parecem muito com a tua. Histórias de súplicas sem resposta, de portas que se fecharam quando parecia que tudo ia dar certo, de enfermidades repentinas, de perdas inesperadas, de realizações que pareciam seguras e que de repente se desvaneceram. E o mais duro é que tudo isso aconteceu justamente quando mais buscavam o Senhor, justamente quando mais se comprometeram, justamente quando sua fé estava no mais alto. E ali é onde muitos se quebram porque esperam que ao se aproximar do Senhor, tudo se resolva de imediato. Mas ninguém lhes disse que antes da bênção vêm as provações. Que às vezes o Senhor não tira a tempestade, porque quer te ensinar a caminhar sobre a água. Que não fecha a boca do leão porque quer que confies enquanto estás dentro da cova. Que não abre a porta porque está formando algo maior atrás do muro. E aqui é onde entra o ponto mais doloroso, mas também mais transformador. O Senhor não está interessado somente em te dar uma solução. Ele está interessado em formar teu caráter espiritual, em te ensinar a resistir, a confiar, a discernir, em te mostrar que Ele não é só um Senhor de realizações cumpridas, mas um Senhor de processos sagrados. Porque o que tu chamas espera, o Senhor chama preparação. O que tu chamas provação, o Senhor chama treinamento. E o que tu crês que é o final, o Senhor vê como o princípio de algo eterno. Imagina que estás suplicando por uma restauração, talvez um matrimônio que esfriou, uma família quebrada, um filho que se afastou, uma porta de trabalho que não se abre, uma enfermidade que parece não ter cura. E cada dia ao despertar esperas que algo mude, mas tudo segue igual, ou pior. E ali é onde entra o desgaste. Não tanto pelo que vives, mas pelo que não vês. Por isso hoje quero te recordar algo de todo o meu coração. O Senhor não ignora teu processo. Cada lágrima foi vista, cada súplica foi registrada. Cada passo que deste em fé conta, e embora agora não vejas sinais, embora não tenhas confirmações, embora teu entorno grite que não vale a pena, o céu já está trabalhando. Tua provação não é uma condenação, é uma transição, é um parto espiritual, e por isso dói tanto, porque o que vem é vida, e o que vem não vais poder conter com tuas forças humanas. Vai ser tão grandioso que vais olhar para trás e vais entender que todo esse processo foi necessário. Assim que não estais sendo castigado, estais sendo formado pelas mãos do oleiro,
e ele jamais quebra uma vasilha que não tenha a intenção de reconstruir para fazê-la mais bela, mais forte, mais útil. Agora vamos abrir a palavra do Senhor, e o que ali descobriremos pode trazer clareza, paz e força para te sustentar até que a bênção chegue. Há uma verdade poderosa que só se entende quando atravessas o vale. Uma verdade que muda tua visão espiritual e te sustenta quando sentes que já não podes mais. E essa verdade está escrita na palavra do Senhor. Escuta com atenção o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Por esta razão estão repletos de alegria, embora seja necessário que por algum tempo passem por muitas provações. Assim se demonstrará que sua fé é autêntica como o ouro que se prova com fogo. Sua fé, que vale muito mais que o ouro, durará para sempre e receberá glória, honra e louvor quando Jesus Cristo aparecer. Podes sentir isso. O Senhor não testa qualquer um. Ele testa o que vale. Ele testa o que ama. Ele testa o que foi chamado para um propósito eterno. E se estás sendo testado não é porque foste esquecido, é porque tua fé está sendo purificada como o ouro, não para te destruir, mas para deixar à descoberta o mais valioso que carregas dentro. Tua confiança inquebrantável num Senhor que nunca falha. Olha como diz a palavra, embora por um breve tempo tenham que passar por muitas provações. Isso significa que as provações têm um tempo, têm um princípio e um final. Não são eternas, não são teu destino, são a ponte para teu destino. E o que vem depois é honra, é cumprimento, é transformação. Mas precisas te sustentar, precisas alimentar tua alma com fé cada dia. Porque se não o fazes, a mente vai te arrastar à desesperação. E por isso quero te convidar a fazer algo que abençoou milhares de pessoas que fazem parte desta comunidade. Te convido a que descarregues nosso livro digital, Mensagens de Deus, teu momento diário com Ele. Este não é um simples livro. É um guia criado com discernimento espiritual, com palavras que nasceram em súplica e que foram confirmadas uma e outra vez por relatos que nos chegam cada dia. Ali encontrarás súplicas poderosas, versículos-chave para momentos difíceis e mensagens que podes ler quando já não sabes o que dizer ao Senhor. Quando teu coração estiver seco, quando sintas que não tens forças para suplicar, só abre uma página e permite que o céu te fale. E há algo mais, como uma forma de gratidão por tua fidelidade a este canal. Ao descarregar o livro, receberás 2 presentes exclusivos que abençoaram milhares de ouvintes. 2 ferramentas espirituais que não estão disponíveis em nenhuma outra parte e que só receberás ao aceder desde o link que está no primeiro comentário fixado deste vídeo. Toma o tempo de lê-lo com calma, a sós, em silêncio, ou quando necessites um momento para voltar a respirar fé, porque o Senhor segue falando e muitas vezes vai te responder justamente ali no meio de uma página, no meio de uma súplica escrita especialmente para ti. E agora quero te pedir algo que tem um profundo valor espiritual. Escreve nos comentários teu nome completo ou da pessoa pela qual estás suplicando. Faz com fé. Não é só uma petição, é um ato de entrega. E ao fazê-lo, estás te unindo a milhares de crentes que suplicam uns pelos outros. Sim, este canal é escutado por pessoas no mundo inteiro. E quando escreves um nome, não só lê o algoritmo, lê o céu, leem os irmãos em Cristo e lê o coração do Senhor. Escreve também tua cidade ou país. Queremos erguer uma corrente mundial de súplica. Queremos dizer ao mundo inteiro: aqui a luz, aqui a fé, aqui a esperança. E se esta palavra está tocando tua alma, se te sentes parte desta comunidade de fé, inscreve-te no canal Mensagens de Deus Oficial, não como uma formalidade, mas como um passo de fé. Cada vez que ativas o sininho, não só receberás mensagens novas, receberás lembretes de que não estás sozinho, de que o Senhor tem algo para ti cada dia, e de que, embora estejas no meio da provação, não estás sem direção, porque a Bíblia é clara. A provação passa, mas a fé permanece, e essa fé é a que vai abrir as portas que agora vês fechadas. Essa fé
é a que moverá a montanha que parece impossível. Essa fé é a que vai te sustentar quando sintas que tudo treme. Respira fundo e declara com tua voz, embora seja com lágrimas: Senhor, minha fé está em ti. Vamos seguir juntos neste caminho de fé, porque ainda resta muito por revelar. E o que vamos falar a seguir te mostrará claramente como atua o inimigo no meio da provação e como podes identificar suas armadilhas para não cair em suas redes silenciosas. Agora que sabes que as provações não são castigos, mas parte de um plano divino para fortalecer tua fé, há algo mais que necessitas entender profundamente, porque se não o reconheces, desistes justamente antes da bênção. E é isto. Durante a provação há uma voz que intenta te confundir, uma voz sutil, uma voz que não grita, mas sussurra coisas que desgastam tua alma. Uma voz que se disfarça de lógica, de senso comum, de realismo, mas que na realidade está desenhada para te desconectar do Senhor. Essa voz te diz: já suplicaste muito, isso não vai mudar. Talvez o Senhor não te escuta. Seguramente fizeste algo mal. Há outros mais dignos que tu. Isto não é provação, é castigo. Soam familiares essas frases? Sentiste pensamentos assim se infiltrar em tua mente no meio da noite? Então necessitas saber algo com urgência. Isso não vem do Senhor, porque a voz do Senhor não acusa, não paralisa, não enche de medo. A voz do Senhor consola, ergue, sustenta, guia. O inimigo não necessita gritar para te destruir. Basta-lhe semear uma dúvida, e se tu a regas com pensamentos constantes, se converte em incredulidade, e uma vez que teu coração deixa de crer, tudo se torna mais escuro, porque já não só estás lutando contra a situação externa, mas contra uma tempestade interna que não te permite ver a mão do Senhor, embora esteja atuando. Sim, o inimigo aproveita teus momentos mais vulneráveis. Aproveita quando estás cansado, quando estás esperando respostas, quando estás suplicando mas não vês resultados, quando estás só, sem forças, sem ânimo. E ali começa a te falar, não a gritos, mas ao ouvido, com mentiras envolvidas em lógica. E se não o identificas, se não o repreendes com a verdade da palavra, pode te levar a soltar o que estavas prestes a receber. Por isso, hoje te digo com toda a autoridade do céu: abre os olhos espirituais. Nem tudo o que pensas é verdade. Nem tudo o que sentes vem do Senhor. E nem toda voz que fala dentro de ti merece tua atenção. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5: destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor, e levamos cativo todo pensamento para que se submeta a Cristo. Vês? Tu podes levar teus pensamentos aos pés de Cristo. Tu podes escolher que voz escutar. Tu podes romper o ciclo de dúvida que o inimigo tem intentado implantar em ti. Mas necessitas discernir, necessitas te perguntar: isto que estou pensando me aproxima do Senhor ou me afasta? Isto que estou sentindo me impulsiona a suplicar ou me faz duvidar? Esta sensação me enche de paz ou de medo? Porque quando vem do Senhor, inclusive no meio da provação, há paz. Uma paz que nem sempre elimina a dor, mas que sustenta o coração. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença daquele que nunca falha. O inimigo não tem medo de tuas emoções, tem medo de tua fé, porque uma fé firme abre os céus. E quando vê que apesar da dor tu segues crendo, ele sabe que já perdeu. Por isso um de seus truques favoritos é te fazer crer que a provação é um castigo, porque se te sentes culpado, te isolas. Se te isolas, te debilitas. E se te debilitas, deixas de suplicar, deixas de crer, deixas de esperar. Mas hoje se rompe esse ciclo. Hoje cai essa mentira. Hoje reconheces que esta provação não é sinal de juízo, é sinal de preparação. Tu não estás sendo abandonado, estás sendo moldado. E isso é exatamente o que o inimigo não quer que entendas. Porque se tu compreendes que esta provação é só parte do processo para a tua bênção, vais resistir, vais avançar e vais ver a mão do Senhor te erguer com poder. Por isso hoje quero te convidar a fazer algo especial.
Toma um momento para escrever nos comentários. Não creio na dúvida. Escreve como um ato de fé, como um decreto espiritual. E escreve também: minha fé está em Cristo, não em minhas circunstâncias. Estes comentários não são só palavras. São uma espada no meio da batalha. Cada um deles rompe correntes invisíveis. Cada um deles declara guerra contra a mentira do inimigo. E se podes, compartilha este vídeo com alguém que sabes que está passando por uma provação. Talvez não tenha palavras, mas estas palavras podem ser o consolo que necessitava. Dá também joinha nesta mensagem se falou ao teu coração. YouTube usa esse simples clique para levar este conteúdo a mais pessoas. Pessoas que hoje estão prestes a desistir e que poderiam ser sustentadas com uma só frase, uma só súplica, uma só palavra de fé. E lembra, o inimigo quer que abandones antes da bênção, mas tu não vais soltar. Tu vais resistir, tu vais crer e tu vais ver a glória do Senhor se manifestar em tua vida. Porque Ele não falha, e quando parece que estás sozinho, é quando Ele mais perto está. Agora que identificaste a raiz de muitas de tuas lutas internas, agora que sabes que a provação não é sinal de abandono, mas evidência de propósito, e que o inimigo usa o desgaste emocional para semear dúvidas, quero te entregar o mais importante desta mensagem. A solução não está em sair da provação, a solução está em como atravessas a provação. Porque o Senhor não só quer te levar à bênção, quer que chegues fortalecido, maduro, cheio de fé, com um coração que foi provado e achado fiel. E para isso necessitamos voltar à fonte, não às opiniões, não à ansiedade, não ao que sentimos, mas à palavra viva, eterna, infalível do Senhor. Escuta com atenção o que diz Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não se inquietem por nada, mas em toda ocasião, com súplica e rogo, apresentem suas petições ao Senhor e deem-lhe graças. E a paz do Senhor, que sobrepassa todo entendimento, cuidará seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Aqui há uma fórmula espiritual que sustentou crentes por gerações. Súplica mais rogo mais gratidão igual paz sobrenatural. Estás no meio da provação? Suplica. Sentes-te à beira do colapso? Roga. Não entendes o que passa? Dá graças. Não porque estejas feliz, mas porque reconheces que o Senhor segue tendo o controle. Esse versículo não diz: quando tudo estiver bem, terás paz. Diz que a paz chega quando tu decides confiar ainda no meio do caos. E essa paz é um prodígio em si mesma. É um escudo espiritual que protege tua mente de pensamentos obscuros, que guarda teu coração de emoções destrutivas e que te permite atravessar o fogo sem te queimar. Então, como se sai fortalecido de uma provação? Como se chega ao outro lado com fé intacta? Te resumo em 5 passos bíblicos que hoje podem marcar teu caminho. 1. Aceita a provação como parte do processo. Não a negues, não a maldigas, não a rejeites. Aceita que o Senhor em sua sabedoria permitiu esta etapa, não para te destruir, mas para te revelar algo mais profundo. Como diz Romanos 8:28. Aos que amam o Senhor, todas as coisas lhes ajudam para o bem, inclusive isto. 2. Clama sem cessar. Não te canses de suplicar. Não há súplicas desperdiçadas. Cada palavra que sai de tua boca em fé é recolhida pelo céu. Lucas 18 nos fala da viúva insistente, que não deixou de clamar até receber justiça. Assim deve ser tua súplica. Persistente, apaixonada, confiada. 3. Louva no meio da dor. Sim, louva embora não tenhas forças, embora não vejas respostas, porque o louvor muda a atmosfera. Atos 16 nos conta que Paulo e Silas, no meio do cárcere, feridos e acorrentados, começaram a cantar. E que fez o Senhor? Moveu os alicerces, abriu as portas, rompeu as correntes. 4. Enche tua mente da palavra. Não alimentes tua alma com medo, notícias trágicas ou pensamentos derrotistas. Alimenta com verdade. Recita versículos. Escreve-os. Lê-os em voz alta. Porque como diz Josué 1:8, se meditas na palavra dia e noite,
farás prosperar teu caminho, e tudo te sairá bem. 5. Espera com esperança, não com resignação, não como quem conta os dias com angústia, mas como quem sabe que o que prometeu é fiel. Isaías 40:31 afirma com força: Mas os que esperam no Senhor terão novas forças. Levantarão asas como as águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Vês? Não é questão de aguentar por aguentar. É questão de caminhar com propósito, de resistir com direção, de esperar com expectativa santa. E aqui, quero te convidar a algo profundo. Toma uns minutos cada dia para aplicar estes passos. Embora sejam 10 minutos. Desconecta-te de tudo e conecta-te com o céu. Não necessitas palavras rebuscadas, só um coração disposto. E se não sabes por onde começar, lembra que tens à tua disposição o livro digital Mensagens de Deus, teu momento diário com Ele. Usa como ferramenta diária. Lê uma súplica pela manhã, um versículo ao meio-dia, uma mensagem antes de dormir. Faz de cada dia um altar e verás como o Senhor te responde nos momentos mais inesperados. Este livro foi bênção para muitos e pode sê-lo para ti. Busca o link no primeiro comentário fixado. O download é imediato e seguro. E se estás aplicando estes passos, se estás decidido a resistir até a bênção, escreve nos comentários: Vou perseverar até o final. Escreve também: Minha alma se enche de fé. E se desejas, adiciona uma petição específica. Porque seguimos suplicando por ti, porque cremos no poder da comunidade, e porque onde há fé unida, há céus abertos. Fica porque agora vamos ver um exemplo prático, um relato real que ilustra como tudo isto se converte em vitória, quando confias de verdade, para que tudo o que vimos falando se faça ainda mais real em teu coração. Deixa-me contar uma história que nos chegou recentemente ao canal. Uma história que parece simples, mas que encerra um ensinamento poderoso sobre como atuar no meio da provação e como o Senhor pode nos surpreender justamente quando cremos que tudo está perdido. Trata-se de Ana Isabel, uma mulher de 48 anos, mãe de 3 filhos, ouvinte fiel deste canal há mais de um ano. Sua história, como a de muitos, não é extraordinária em aparência, mas se prestas atenção, verás como o Senhor se move no cotidiano para manifestar o sobrenatural. Ana estava passando por um momento crítico. Seu esposo a havia abandonado depois de 23 anos de matrimônio. Ela, que havia dedicado sua vida inteira ao lar, ficou sozinha, sem trabalho, sem sustento e com 3 filhos para alimentar. Durante semanas não podia dormir. Suplicava todas as noites, mas não via resposta. Cada manhã despertava com uma angústia no peito tão grande que sentia que o coração ia saltar. E como se não fosse suficiente, um de seus filhos começou a ter pensamentos obscuros. Havia algo espiritual atacando sua família, e ela sentia. Foi então quando chegou ao canal. Lembra que uma amiga lhe compartilhou um de nossos vídeos titulado Embora não o vejas, o Senhor está obrando. Escutou chorando e ao terminar algo dentro dela se ativou. Não era uma emoção superficial, era um despertar espiritual. Esse dia escreveu nos comentários seu nome completo e o de seus filhos. Compartilhou que estava à beira do colapso, mas que havia decidido confiar uma vez mais. E a partir daí algo começou a mudar, não no exterior, mas em seu interior. Ana começou a fazer algo simples, mas poderoso. Cada manhã, antes que seus filhos se levantassem, tomava 15 minutos para suplicar. Acendia uma vela, abria sua Bíblia e repetia os versículos que escutava em nossos vídeos. Não sabia muitas palavras, mas dizia isto cada dia. Senhor, eu não entendo nada, mas confio em Ti. E essa súplica foi suficiente. Na semana seguinte, uma vizinha que conhecia sua história lhe ofereceu um pequeno trabalho numa cozinha local. Não era muito, mas era algo. Ana aceitou com gratidão. Poucos dias depois, uma pessoa que havia visto seu comentário no vídeo lhe escreveu para dizer que estava suplicando por ela e seus filhos. Palavras simples que chegaram como bálsamo no meio da dor.
Pouco a pouco, seu filho maior começou a mostrar sinais de melhoria emocional. Ela nos escreveu para dizer: não aconteceu a bênção que eu esperava, mas está acontecendo a que eu necessitava. Que frase mais linda, não? Porque isso é exatamente o que o Senhor faz no meio das provações. Talvez não mude tudo de golpe, mas começa por te mudar a ti. E quando tu mudas, tudo começa a se alinhar. Passaram 2 meses e um dia sem buscá-lo, Ana recebeu uma chamada de uma empresa onde havia deixado seu currículo há muito tempo. Chamavam para um posto administrativo básico. Ela pensou que não seria escolhida, mas foi. Hoje Ana tem um trabalho estável. Seu filho menor voltou à igreja e, embora seu matrimônio não se restaurou, seu coração sim foi restaurado, e isso mudou tudo. E aqui vem o mais importante. Ana não recebeu a bênção antes da provação. Recebeu através da provação porque se manteve firme, porque se aferrou à palavra, porque não soltou a mão do Senhor quando tudo parecia ir ao contrário. Assim obra o Altíssimo. E agora permite-me te levar a outra história, uma que seguramente já conheces, mas que merece ser recordada desde outra perspectiva. Falo da história de José, o filho de Jacó. Esse jovem que sonhou com grandeza, mas foi arrojado a um poço, foi vendido, caluniado, encarcerado, e por anos viveu uma vida que parecia tudo menos uma realização divina. Mas sabes algo? José não maldisse o Senhor, não se tornou amargo, não deixou de servir em cada etapa. Inclusive no cárcere, o Senhor estava com ele. E ao final, quando foi chamado a governar Egito, suas palavras resumem tudo. Vós intentastes me fazer mal, mas o Senhor o encaminhou para o bem. Gênesis 50:20. O Senhor usou a traição, a calúnia, o esquecimento como ferramentas para posicionar José no lugar exato onde devia estar. O mesmo pode passar contigo? Talvez o que hoje enfrentas não seja justo. Talvez te feriram, te traíram, te abandonaram. Mas se mantens teu coração firme no Senhor, Ele vai usar tudo isso para cumprir seu propósito em ti. Tanto a história de Ana como a de José nos recordam esta verdade. A bênção não se dá evitando a provação, mas atravessando-a com fé. Assim que não soltes, não te rendas, não retrocedas, porque quando resistes, quando permaneces, quando segues crendo, o céu se abre, e o que parecia impossível começa a tomar forma. Agora respira fundo e deixa-te levar ao seguinte passo, onde vamos falar das ferramentas espirituais que podem te sustentar dia a dia enquanto esperas tua bênção. Depois de escutar estas histórias, depois de ver que o Senhor atua, embora às vezes em silêncio, vem uma pergunta inevitável. O que posso fazer eu hoje para me sustentar no meio desta provação? Porque uma coisa é escutar, e outra muito distinta é viver cada dia com o peso da dor, a incerteza e o desgaste. E aqui é onde entram as ferramentas espirituais. Porque sim, o Senhor tem poder. Sim, pode fazer uma bênção num instante. Mas muitas vezes Ele escolhe formar primeiro teu caráter, tua fé, teu coração. E para isso necessitas ter recursos espirituais que não vêm do mundo nem da lógica humana, mas que nascem no secreto, no invisível, no eterno. Hoje quero te dar 4 ferramentas que não só te sustentarão, mas que podem mudar a atmosfera espiritual de tua casa, de tua mente e de tua alma. E o mais lindo destas ferramentas é que não necessitas nada externo para usá-las, só teu coração e um momento com o Senhor. Primeira ferramenta: a súplica constante, embora seja breve. Não te sintas culpado se não podes passar 1 hora suplicando. O Senhor não mede a quantidade de tuas palavras. Ele vê a verdade de teu clamor. Podes suplicar na cozinha, no trabalho, no transporte, em tua cama. Suplicar não é repetir fórmulas. É falar com Ele, dizer com a alma o que sentes, confiar que, embora não responda com palavras, Ele sim responde com presença. Há súplicas que são tão simples como profundas. Ajuda-me, Senhor. Sustenta-me. Aqui estou, embora não entenda nada. E essas súplicas movem o céu. Segunda ferramenta: ler a palavra em momentos estratégicos do dia. Talvez não possas ler capítulos inteiros, mas que aconteceria se escolhes um versículo pela manhã,
Um ao meio-dia e um antes de dormir. Versículos como: O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Oro por ti para que não te falte a fé. O que habita ao abrigo do Altíssimo morará sob a sombra do Onipotente. Podes escrevê-los e colá-los no espelho, em teu celular, na porta da geladeira. Faz que a palavra te rodeie. Porque quando teu entorno se enche de palavra, teus pensamentos começam a se alinhar com a fé. Terceira ferramenta: o louvor como escudo. Sim, o louvor é um escudo, é uma arma, é uma declaração profética. Não necessitas sentir vontade, não necessitas ter uma grande voz. Só necessitas abrir teus lábios e dizer: Te louvo embora não entenda, te glorifico embora doa, confio embora o caminho esteja obscuro. O louvor não muda o Senhor, muda a ti, eleva teu espírito, abre tua alma, sacode as correntes invisíveis. Lembras de Paulo e Silas? Estavam acorrentados em prisão, e no lugar de se queixar, começaram a cantar. E que fez o Senhor? Moveu os alicerces, rompeu as correntes e abriu as portas. Não será que o Senhor está esperando que abras tua boca para abrir tua bênção? Quarta ferramenta: o silêncio como espaço sagrado. Vivemos num mundo de ruído. Tudo nos fala, tudo exige. Mas no meio desse caos o Senhor segue falando no silêncio. Tomar 5 minutos ao dia para fechar os olhos, respirar fundo e dizer: Fala, Senhor, que teu servo escuta. Pode fazer mais por tua alma que horas de distração. O silêncio não é vazio, é espaço para que o céu sussurre. E aqui quero te dar um conselho muito especial. Cria um cantinho em tua casa, um lugar simbólico, embora seja uma cadeira na esquina. Dá-lhe um nome: meu lugar de encontro. E cada vez que vás ali, não vás com queixas, vai com humildade, vai com fome, vai com o coração disposto. Esse lugar se tornará altar e esse altar se tornará refúgio. E esse refúgio se tornará sala de bênçãos. Não imaginas quantas pessoas nesta comunidade foram sustentadas por estas práticas. E muitas nos disseram: Não mudou minha situação de imediato, mas mudou meu espírito e isso mudou tudo. E se necessitas um guia para começar, lembra que tens à tua disposição o livro Mensagens de Deus, teu momento diário com Ele. Ali encontrarás súplicas, realizações, reflexões diárias que podem ser o ponto de partida de tua renovação espiritual. Usa este recurso, não o deixes guardado. Lê como se cada palavra estivesse dirigida só a ti, porque muitas estão. E agora quero fazer algo contigo, algo simbólico. Escreve nos comentários qual destas ferramentas vais começar a usar desde hoje. Põe com fé. Exemplo: hoje começo a suplicar. Meu cantinho será meu altar. Louvarei no meio da dor. Faz como uma declaração, como um passo, como uma entrega. Porque quanto mais comprometido estejas com teu crescimento espiritual, mais sensível estarás à voz do Senhor. E quanto mais sensível estejas à sua voz, mais forte serás para resistir, para discernir e para receber. Não esqueças de compartilhar este vídeo com alguém que necessita saber que não está desarmado, que o Senhor deixou ferramentas concretas, práticas, poderosas, e que cada um de nós pode usá-las sem importar a condição, o passado ou a força que tenhamos hoje. Porque estas ferramentas não são para os perfeitos, são para os que querem seguir ainda quebrados, para os que querem crer ainda chorando, para os que seguem esperando embora não vejam nada. E tu és um deles. Respira, não te vás. Porque o que vem agora é um relato real, que te mostrará como tudo isto ganha vida quando decides caminhar em fé. Agora que escutaste as ferramentas, que compreendeste o propósito da provação, que viste como a palavra, a súplica, o louvor e o silêncio são armas de fé, quero que ponhas toda a tua atenção nisto. Porque às vezes uma história tem o poder de despertar o que um ensinamento não logra. E o que estás por escutar não é ficção. É um relato real. Um de tantos que recebemos neste canal cada semana. Histórias que chegam como ecos da fidelidade do Senhor, que nos recordam que Ele ainda responde, que ainda transforma, que ainda ergue. Hoje vou te compartilhar o relato de Ernesto,
um irmão de fé de Michoacán, México. Um homem que, como muitos, conhecia o Senhor, mas não o conhecia profundamente. Ia à igreja quando podia. Suplicava de vez em quando. Sua fé era real, mas frágil. Tudo mudou no dia que sua filha menor foi diagnosticada com uma enfermidade degenerativa, uma notícia que chegou sem aviso como uma tempestade. Seu mundo se deteve. Os médicos não lhe davam esperança e o medo começou a se apoderar de sua vida. Começou a pensar o pior. Culpava-se por não ter sido mais constante em sua fé. Afastava-se de todos e pouco a pouco também começou a se afastar do Senhor. Mas uma noite onde já não podia dormir pelo choro, acendeu seu celular buscando algo, qualquer coisa que pudesse acalmar sua angústia. E YouTube lhe mostrou um de nossos vídeos. Diz que no princípio só escutava, mas aos 3 minutos já estava chorando. A mensagem era clara. Não é o final. O Senhor ainda tem a última palavra. Essa frase o quebrou, e esse quebrar foi o princípio de algo novo. Desde essa noite, Ernesto começou a escutar cada vídeo do canal com um caderno na mão. Escrevia os versículos, repetia as súplicas, compartilhava as mensagens. Transformou sua sala num pequeno altar. Acendia uma vela, colocava música suave e se ajoelhava frente ao Senhor. Um dia nos escreveu uma mensagem que dizia: Não me atrevo a pedir uma bênção. Só quero que o Senhor me dê forças para caminhar esta provação. E o fez. O Senhor lhe deu forças e lhe deu algo mais: fé firme. Os dias passavam, a enfermidade seguia. Mas algo em Ernesto mudou. Já não despertava com medo, despertava com esperança. Já não dizia: Senhor, por quê? Dizia: Senhor, aqui estou. Faz tua vontade. E então ocorreu. Durante um controle médico de rotina, os doutores notaram algo estranho. A progressão da enfermidade havia se detido. Não sabiam como explicá-lo. Só disseram: Isto não é comum. Algo está acontecendo. Ernesto já sabia o que estava acontecendo. Era o Senhor se movendo no invisível, respondendo no momento perfeito. Não quando ele o pediu, mas quando sua fé esteve pronta. Hoje sua filha segue em tratamento, sim, mas a enfermidade deixou de avançar. Seu coração está mais forte e sua família está unida. E cada noite ele suplica com ela, repetindo uma só frase: Antes da bênção, as provações. E com lágrimas nos olhos me atrevo a te dizer: esse também pode ser teu relato. Talvez não igual, talvez não com os mesmos detalhes, mas com a mesma essência. Uma alma que decide crer no meio da dor, e que por decidir crer, é sustentada pela graça. Tu também podes ser a próxima história que inspire a outros. Tu também podes erguer tua voz um dia e dizer: Não o vi vir, mas o Senhor me sustentou até que chegou. Por isso, hoje quero te convidar a fazer algo mais. Se tens uma história para contar, compartilha nos comentários. Quizá ainda não está completa, quizá estás no meio do processo, mas cada passo que dás com fé já é parte do relato. E se ainda não viste nada, se tudo segue igual, não te desesperes. Segue crendo, porque muitas vezes o que parece silêncio é simplesmente o Senhor trabalhando no oculto, preparando algo maior do que imaginas. Respira profundo. Faz memória de tudo o que já passaste. Recorda as vezes que não pensaste sair e saíste. As vezes que choraste e depois riste. As vezes que tudo se apagou e ainda assim amanheceu. Isso também é relato. E se o Senhor o fez antes, pode voltar a fazer. Segue escutando porque isto apenas começa. Vamos dar um passo poderoso, um chamado à ação, um momento para selar esta mensagem com fé viva e abrir o coração a tudo o que o Senhor ainda quer fazer. Agora que teu coração foi tocado, agora que escutaste verdades que não sabias que necessitavas ouvir, te convido a fazer algo mais que só receber esta mensagem. Te convido a responder ao Senhor, porque quando a palavra cai em terra fértil, não fica estática, se ativa, dá fruto e começa a transformar não só tua vida, mas também a vida de quem te rodeia. E tu que chegaste até aqui,
Não o fizeste por casualidade. O Senhor tinha um encontro contigo. E se ainda estás escutando estas palavras, é porque algo em teu espírito está despertando, porque sabes que esta mensagem foi para ti, para este momento, para esta provação que estás vivendo agora mesmo. E por isso te faço este chamado, não como quem dirige um canal, mas como quem caminha contigo neste vale. Ativa tua fé. Mostra aos céus que estás decidido a crer, inclusive antes de ver a bênção. Como fazê-lo? Primeiro, escreve nos comentários uma frase de fé que nasça de teu coração. Algo como: creio no Senhor embora não veja. Minha fé está firme. Espero minha bênção. Escreve com tua própria voz, com tuas próprias palavras, mas que seja uma declaração real, não uma fórmula vazia. Segundo, compartilha este vídeo. Não só o guardes para ti. Há alguém neste momento passando exatamente pelo que tu já passaste ou estás passando. E teu simples ato de compartilhar pode ser o fio de esperança que essa pessoa necessitava. Não subestimes o poder de um gesto de fé. Terceiro, inscreve-te neste canal se ainda não o fizeste. Ativa o sininho. Porque cada vez que o Senhor nos permita trazer uma mensagem nova, queremos que chegue a ti. Queremos que saibas que não estás só. Que há uma comunidade inteira suplicando contigo, crendo contigo, resistindo contigo. E quarto, baixa o livro Mensagens de Deus. Teu momento diário com Ele. Não é publicidade, é uma ferramenta real que pode mudar teus dias. Ali há súplicas prontas para quando não tenhas palavras, versículos para quando não tenhas forças, mensagens para quando não tenhas direção. E como presente, receberás 2 recursos exclusivos que só estão disponíveis para quem baixa desde o link no primeiro comentário fixado. Este canal não é só um espaço de vídeos, é um movimento de fé, é uma família espiritual. É um lugar onde o céu se encontra com a terra e onde o Senhor segue respondendo a quem clama com coração sincero. E se chegaste até o final desta mensagem, se estás aqui neste exato momento, não é coincidência. É confirmação. Confirmação de que o Senhor te escolheu, te vê, te conhece e tem um plano contigo. Um plano que não termina na provação, mas que começa depois dela. Então hoje declara com tua boca, embora seja em voz baixa, embora seja com lágrimas: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Estou pronto para receber o que tens para mim. E depois disso, levanta-te. Não como alguém derrotado, mas como alguém que sabe que a vitória já foi decretada nos céus, e só é questão de tempo para que se manifeste na terra. Valeu demais por estar aqui, por resistir, por crer. Tua fé não é em vão. Teu clamor não é desperdiçado. Tua espera não é eterna. Porque o Senhor é fiel e o que prometeu, cumprirá. Amém e amém.